Olá, sejam todos bem-vindos nessa nossa aula de hoje do curso de Perícia Judicial Online. Nessa aula 57, vamos estudar dentro do módulo dos casos concretos um tipo de ação lá na Justiça do Trabalho que não é muito comum, mas um dia você pode ser designado como perito ou você ser escolhido, indicado como assistente técnico. São aquelas ações trabalhistas com um pedido de indenização por doença ou acidente do trabalho. E o caso concreto que nós vamos estudar aqui agora é uma ação trabalhista pedindo indenização por perda de audição no ambiente de trabalho. E a história é a seguinte, vejam aí. O caso concreto foi o seguinte. O empregado, o reclamante, ele trabalhou durante quase 2 anos numa indústria metalúrgica. Mas numa pequena indústria, fazia parte de serralheria, tinha lá 4, 5 empregados e a empresa ou não se importava ou não sabia das normas de prevenção, das normas de segurança. Tanto que o moço trabalhou lá por quase 2 anos e saiu, foi demitido, recebeu as verbas rescisórias, não fez nenhum tipo de exame médico, nem admissional, nem demissional, quando saiu daquela empresa. E agora, com essa questão de que não precisa mais fazer a homologação do termo de rescisão de contrato, recebeu lá os seus haveres e foi embora. Foi procurar um outro serviço e logo encontrou. Mas quando foi fazer o exame médico admissional, fez audiometria e constatou-se uma perda de audição nos 2 ouvidos. E, portanto, a empresa, como também era uma metalúrgica, essa que estava contratando o empregado, e tinha no seu ambiente ruído, o médico que examinou atestou que ele não estava apto para trabalhar em ambiente com ruído. E a empresa chegou e disse para ele, olha, não vamos poder contratar você porque você está com uma perda de audição. E logo após, esse empregado, por indicação de alguém, por conselho de alguém, foi procurar um advogado. E levou para esse advogado o exame médico, a audiometria que ele fez, constatando a perda da audição, em torno aí de 40% de perda auditiva nos 2 ouvidos. E o advogado, então, entrou com uma ação trabalhista contra aquela primeira empresa que ele trabalhou quase 2 anos, alegando que o empregado trabalhou lá por esse tempo, exposto a ruído acima do limite de tolerância, e que não recebeu o adicional de insalubridade e ainda por cima perdeu a audição, perdeu parte, quase metade da sua audição, trabalhando para aquela empresa. E, obviamente, que nesse processo foi indicado uma perícia, o juiz nomeou um perito, e o perito foi até aquela empresa, fez uma dosimetria de ruído, mal feita, mas fez, e constatou que no ambiente de trabalho havia uma exposição a nível até de 98 a 102 decibel no ambiente de trabalho. E que, portanto, o empregado tinha o direito ao adicional de insalubridade e a indenização que o advogado pediu pela perda auditiva. Resumindo, a empresa foi condenada ao pagamento dos adicionais de insalubridade pelo tempo que o empregado trabalhou lá e ainda foi condenada a pagar uma indenização em um valor bastante significativo para aquela empresa que era pequena. E ali terminou o processo, na primeira instância. Não vou aqui contar o recurso, a fase recursal e o que aconteceu depois. Mas o que eu quero trazer aqui para você que é aluno do curso de Perícia Judicial Online, você que é engenheiro de segurança, que está se preparando para ser perito, você técnico de segurança que está se preparando para ser assistente técnico, posso dizer para vocês que houve um terrível equívoco por parte do perito
que condenou a empresa a esse adicional de insalubridade e a perda da audição. Agora, a indenização pela perda de audição não foi justa. A empresa foi condenada injustamente por uma falha do perito, por um equívoco terrível do perito. E aproveitando esse assunto e essa história, então, aqui nessa aula, nós vamos estudar 4 assuntos envolvidos nesse caso concreto. Nós vamos estudar 4 assuntos diretamente envolvidos e que você, que vai ser perito ou vai ser assistente técnico, tem que saber, tem que conhecer. Inicialmente, vamos falar das perícias complexas. Depois falaremos das ações de indenização por doença do trabalho, no caso concreto aqui, a perda da audição. Vamos falar do equívoco do perito quando se depara com esse tipo de ação de indenização por perda de audição. E vamos falar também, num quarto momento, sobre a importância do assistente técnico na elaboração dos quesitos para serem respondidos pelo perito. Esses 4 assuntos nós vamos tratar um por um. O Código de Processo Civil, ele traz a previsão de um tipo de perícia que nós denominamos de perícia complexa. É aquela onde o juiz deve nomear mais de um perito em razão da complexidade do assunto. E no nosso caso concreto aqui, quando se trata de ações de indenização por acidente ou doença do trabalho, lá na Justiça do Trabalho, o juiz precisa de 2 experts em áreas diferentes e conhecimentos diferentes. No caso do acidente do trabalho, precisa-se de um médico para atestar a gravidade do acidente, se houve a perda da capacidade laboral, se o acidentado ficou com algum tipo de sequela, a perda de algum funcionamento de algum órgão, de algum sentido, enfim. Precisa-se de um médico para atestar, para emitir um relatório, para analisar o corpo do trabalhador e constatar que houve a perda da capacidade do trabalho ou de algum sentido de algum órgão do corpo. E aí, nessa mesma ação de acidente, precisa-se de um engenheiro de segurança do trabalho para fazer a análise daquele acidente do trabalho em busca da culpabilidade da empresa. A empresa só será condenada nessa ação de indenização por acidente de trabalho se ela for considerada culpada. Lá nos termos do inciso 28 do artigo 7º da Constituição. Dê uma olhada lá. E no caso das doenças do trabalho, é quase a mesma coisa. O juiz precisa de um médico para atestar que aquele empregado está com a doença, é portador de uma doença. E num segundo momento, um segundo especialista, um segundo perito, vai analisar os locais de trabalho para estabelecer o que nós chamamos de nexo de causalidade, se aquela doença foi decorrente do trabalho. Por isso, então, essa complexidade de um perito médico e de um perito engenheiro. E aqui, no caso da perda de audição, se torna mais complexo ainda, porque nós vamos precisar de 3 especialistas. Primeiro, para atestar a perda de audição, o reclamante ele deve passar por aquele exame de audiometria, aonde um fonoaudiólogo vai fazer as análises auditivas e vai emitir o seu laudo, comprovando a perda da audição. Na sequência, o perito médico, só ele pode diagnosticar e afirmar cientificamente que aquele empregado tem uma perda auditiva com fundamento no exame de audiometria em anexo, diria assim o perito.
Constatado, então, a doença, a perda da audição, precisamos de um terceiro perito para ir até o local de trabalho, analisar o ambiente de trabalho e a exposição ao agente ruído que supostamente causou a perda da audição. E é exatamente aqui que começa a complicação técnica por parte desse terceiro perito, do engenheiro de segurança do trabalho, para fazer as análises do ambiente para se concluir, ao final, o nexo de causalidade entre a perda da audição e o ambiente de trabalho. É disso que eu quero conversar com você agora. Agora, eu quero ter um papo sério com você, que é engenheiro de segurança do trabalho e vai ser um perito. E para você, que é técnico em segurança do trabalho e vai atuar como assistente técnico, também deve ficar ligado nisso que eu vou falar para vocês. Em relação ao ruído, aquele pedido de adicional de insalubridade por exposição ao ruído, todo mundo sabe que deve ser feita a dosimetria de ruído. Eu sempre digo, e não me furto em dizer, que a grande maioria dos peritos não sabe fazer a dosimetria de ruído de acordo com o que dispõe a NR15 nos anexos 1 e 2 e na NHO 01. E quando sabem, muitas vezes não fazem por, vamos dizer, falta de tempo, não querem gastar muito tempo para fazer a dosimetria de ruído. Mas, afora isso, existe um outro grande equívoco. E esse equívoco é exatamente na atividade que o perito deve fazer lá no ambiente de trabalho quando se defronta com um pedido de indenização por perda de audição. Nesse caso concreto, o empregado ele pediu o adicional de insalubridade, que ele não recebeu durante o tempo que ficou lá, naquela empresa, quase 2 anos, e também a indenização pela perda de audição. É tranquilamente cabível os dois pedidos aí, porque são dois assuntos diferentes, né? Um é um direito não recebido e o outro é uma indenização por uma perda material do reclamante. Acontece o seguinte: para o adicional de insalubridade, anexo 1 ou 2 da NR15 e NHO 01. Chegando-se à conclusão da exposição a níveis superiores ao limite de tolerância, comprovado que a empresa não forneceu equipamentos de proteção individual, fatalmente a empresa será condenada ao pagamento desse adicional por exposição ao ruído. Agora, a questão aqui é a seguinte: para a perda de audição, de nada adianta a dosimetria de ruído. De nada adianta, eu quero dizer, não é conclusivo em relação à perda da audição. Por quê? A perda da audição, ela pode ocorrer por vários fatores. Pode ser um fator congênito, uma doença que a pessoa já tem e perdeu a audição pela doença, não pela exposição ao ruído. Pode ser um acidente, um ruído muito alto, um ruído de impacto, ao soltar fogos de artifício, por exemplo. Aquela pancada, aquele ruído de impacto muito alto, pode causar a perda da audição. Uma inflamação, como eu já disse. Então, quando você, que vai ser perito, se defrontar com perda de audição, você até pode fazer a dosimetria de ruído para encontrar a dose de exposição, mas a conclusão, o nexo causal para dizer que perdeu a audição lá no ambiente de trabalho não é a dosimetria de ruído.
Quem estudou bem o princípio das ondas, quem conhece ondulatória, sabe o que é frequência, sabe o que é intensidade do ruído, das ondas mecânicas, entende o que eu vou dizer em relação às várias frequências de ruído que existe na natureza, que existe no ambiente de trabalho. A exemplo, lá na indústria, essa que o rapaz trabalhava. Vamos imaginar que tem uma prensa fazendo aquelas batidas, aquelas pancadas, que até pode ser um ruído contínuo. O ruído daquela prensa batendo numa chapa para achatar, para formatar, como se diz, as pancadas com intervalos menores de 1 segundo, dão a característica do ruído contínuo, né? Esse ruído daquela prensa batendo tem uma frequência diferente daquele ruído quando alguém está serrando, usando a serra circular, serrando um metal, ou esmerilhando, ou lixando. São ruídos com frequências diferentes. Quando falamos em intensidade, estamos falando do que você entende por decibel, ou o leigo entende por volume. A intensidade desses ruídos pode ser a mesma. Agora, as frequências são diferentes. E aí, você que já fez audiometria, faça um estudo aí na internet, vai lá no Google, pega algumas imagens de dosimetrias, você verá que a fonoaudióloga, quando ela faz a audiometria, ela mede a sua audição em 8 faixas de frequência. E naquele exame, a máquina que está medindo a sua audição, que está imitando a sua audição, vai dizer em qual dessas frequências você perdeu a audição. E é aí que está o problema. Qual o perito que sabe fazer a medição das 8 bandas de frequência no ambiente de trabalho? Qual é o perito que tem esse decibelímetro que mede as 8 faixas de frequência? Porque é isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer as medições das 8 bandas de frequências existentes lá no ambiente de trabalho, e aí o seu relatório fazer uma comparação com a audiometria. Vamos supor que a audiometria apontou a perda de audição numa certa frequência. E aí, a sua análise, o seu relatório lá na empresa, você mediu as 8 bandas e não tem lá na empresa aquela frequência que o empregado perdeu a audição. Portanto, fica caracterizado que aquele empregado não perdeu a audição em razão daquele ruído lá na empresa. Não se estabeleceu, então, o nexo de causalidade. E ali cometeu-se uma grande injustiça, nesse caso concreto que eu estou te contando, porque o perito foi até a empresa, fez uma dosimetria de ruído, concluiu equivocadamente que havia exposição acima do limite de tolerância durante a jornada, e isso não era verdade, porque ele fez medições pontuais. Quando chegou lá pela manhã, ficou meia hora na empresa, fez 3 ou 4 medições e considerou aquelas medições pontuais como se fosse a exposição, a média da jornada das 8 horas. Mas isso é assunto para o próximo bloco. O que acontece, então, você que vai ser perito e você que vai ser assistente técnico, já vamos falar nos quesitos que seriam necessários. Não faça uma dosimetria de ruído para concluir no seu laudo de que a perda da audição foi
naquele ambiente da empresa. Você tem que aprender, se você já não sabe, se você tem o equipamento ou não, de medir lá na empresa as 8 bandas de frequência, as 8 faixas de frequência. Alguns dosímetros fazem isso automaticamente, outros mais complexos. Enfim, você tem que ter noção desse tipo de medição de ruído. E você, que é o assistente técnico, teria que ter, no caso não houve, no caso concreto, teria que fazer os quesitos adequados a esse tipo de ação judicial, a esse tipo de perícia. Então, que fique bem entendido, nas ações judiciais com pedidos de indenização por perdas auditivas, não é a dosimetria de ruído que vai concluir pela perda de audição lá naquele ambiente de trabalho. A dosimetria não é o suficiente para estabelecer o nexo de causalidade. Pode-se até, no caso, haver a exposição acima do ruído. Pode o empregado ter o direito ao adicional de insalubridade, porque a legislação assim prevê. Agora, se não foi o ambiente de trabalho o nexo de causalidade com a perda da audição, então, no caso aqui, foi feita uma injustiça. Vamos para o bloco seguinte, vamos tratar do assistente técnico, da importância dele e como que os quesitos corretos não permitiria que o perito cometesse essa injustiça. Agora vamos fazer uma análise da importância do assistente técnico nesse tipo de ação. Se você parar para pensar que quesitos bem elaborados poderiam ter evitado esse tipo de injustiça, você então entende do que eu estou falando. Por quê? Quesitos bem elaborados, perguntando ao perito, por exemplo, se aquele tipo de dosimetria era o suficiente para estabelecer o nexo de causalidade. Entenderam? Então, um quesito assim. Quer o senhor perito informar se a dosimetria de ruído é a metodologia correta para estabelecer o nexo de causalidade entre o trabalho e a perda da audição do reclamante. Se o perito, lá no seu laudo, nas respostas aos quesitos, responder que sim, morreu ali o assunto. É o suficiente para impugnar esse laudo pericial, porque a dosimetria de ruído, independente da dose, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade. Se você elaborar um quesito, qual seria? Queira o senhor perito responder qual é a metodologia correta para estabelecer o nexo de causalidade na perda de audição, a única resposta possível que o perito possa responder seria medição da banda de oitava, ou, em outras palavras, a medição das 8 frequências de ruído existentes no ambiente de trabalho. Da mesma forma, o assistente técnico médico, olha só a complexidade que nós falamos no início. Também, em relação aos assistentes técnicos, deve ser indicado 2 assistentes técnicos, um para a perícia médica, que estabeleceu a perda da audição, e um outro assistente técnico para confrontar o perito nas metodologias utilizadas para o estabelecimento do nexo de causalidade. Por isso que eu repito 1000 vezes, estou sempre repetindo, batendo nessa tecla, de que a indicação de um assistente técnico nas ações trabalhistas é de fundamental importância para se evitar a injustiça de que a empresa seja condenada sem dever. Agora, se aquele advogado da empresa tivesse indicado um assistente técnico que conhece do assunto, que sabe da metodologia correta para estabelecimento do nexo de causalidade nas perdas de audição, teria evitado que a empresa fosse condenada. Ou então, se o perito
independente do assistente técnico, o perito, você aí que está se preparando, ao analisar o pedido do empregado, analisar os fatos, perceber que se trata de uma questão envolvendo ruído e perda de audição, o que você, perito, deve fazer? Entrar em contato com o médico, conversar com o médico perito. Se você sabe que a causa só pode ser identificada através da medição das 8 faixas de frequência, aí esclarecer para o juiz, para o reclamante, para as partes, de que você vai precisar da locação de um equipamento para medir as 8 bandas, que custa caro, aquela coisa toda que você já sabe sobre quem paga os custos da perícia judicial. Mas o mais importante aqui é que você tenha entendido, você que vai ser perito, você que vai ser assistente técnico, de que ruído, dosimetria de ruído é só para estabelecer o direito ao adicional de insalubridade. Para a perda de audição, não se aplica a metodologia da dosimetria de ruído. O que tem que se medir são as frequências existentes no local de trabalho, comparados com a dosimetria feita lá pela fonoaudióloga. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e, sobretudo, que você tenha entendido. Perguntas, estamos à disposição. Você que é aluno do curso, lá na plataforma, faça a sua pergunta. Valeu, obrigado, um abraço, tchau.